Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. É um prazer poder a gente estar de volta nessa manhã de domingo, podendo celebrar o Senhor através do estudo da sua palavra. Então, nossa escola bíblica, nós estamos trabalhando o tema Firmados no Amor, estudos na carta de 1 João, ou estudos na primeira carta de João. Então, durante esses domingos, a gente tem estudado, começamos domingo passado, fazendo um aspecto introdutório, uma abordagem introdutória sobre a carta de João e trazendo essa contextualização da primeira carta de João, aplicando para os nossos dias. Então, como é que João tinha uma sociedade para a qual ele escreveu e como é que ele agora nos dá essa porção aí da sua palavra, dos seus escritos e como que a palavra do Senhor ela chega até a gente e a gente começa a ter paralelos com a nossa situação. Durante esse período de pandemia nós temos trabalhado na nossa escola bíblica online, vocês têm assistido às aulas, mas também se os irmãos tiverem dúvidas, aproveita aqui nos comentários, escreva as suas dúvidas aqui embaixo, para que a gente possa posteriormente responder tão logo seja possível. Também você vai ter outras oportunidades aí, tem o CIB Responde lá no Instagram, você entra lá no Instagram em @CIBCNVOficial e lá nos stories você vai ter algumas perguntas, né, um espaço para você escrever suas perguntas, suas dúvidas, que o pastor está lançando alguns vídeos respondendo essas dúvidas. Então não fica com dúvida, já que a gente não consegue responder tudo agora, não é a mesma sistemática da nossa classe DBD, que os irmãos estão lá e a gente está perto podendo conversar. Escreva suas dúvidas aqui embaixo, que à medida do possível a gente vai respondendo e vai buscando contribuir com a formação e o amadurecimento da fé dos irmãos, do conhecimento na palavra de Deus, tá bom? Então vamos seguir para o nosso texto dessa manhã. Nós vamos trabalhar nessa manhã o segundo capítulo, né, o segundo estudo na primeira carta de João, e hoje nós estaremos no capítulo 1, do verso 5 até o capítulo 2, no verso 8. É isso? No verso 8. Então, abra sua Bíblia a partir do verso 5 no capítulo 2, no verso 6. Abra sua Bíblia aí em 1 João 1, a partir do verso 5, nós vamos ler até o verso 6 do capítulo 2. Na minha versão diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amém? Na semana passada, nós trabalhamos aqui sobre essa parte introdutória e nós vimos que João estava num contexto de falsos ensinos, de falsos mestres, e eles ensinavam acerca de que você devia ser salvo da ignorância, né? E por conta disso, muitos cristãos, muitos recém-convertidos, eles ouvindo esses ensinamentos e ouvindo a dualidade, ou na verdade o dualismo, que era entre corpo mal, espírito bom, e eu tenho que ser salvo da ignorância, e o pecado ele é relativo, você acaba vendo que nesse contexto
esses ensinos eles vão levar a alguns questionamentos. O crente peca? Porque quando a gente para ler um jornal, né, você acessa lá o site do seu jornal favorito, do jornal que você costuma ler, seja brasileiro ou não. Quando a gente assiste um telejornal, quando a gente entra no YouTube para ver um jornal, se você tem TV a cabo, existem canais, emissoras que são diretamente veículos jornalísticos. Quando a gente senta para assistir qualquer notícia, basta 5 minutos para a gente ter a seguinte impressão: tem alguma coisa errada que não está certa. Parece que tudo está ruim. Mas isso não acontece agora. Desde que eu me entendo por gente que assiste o jornal, as notícias, elas sempre são notícias, em sua maioria, notícias ruins. Não são notícias boas. São notícias que sempre, principalmente infelizmente no nosso país, a gente sempre está ouvindo notícias de corrupção, ou notícias de desgraça, são mortes, acidentes. E mais recentemente, agora nesses últimos dias, os jornais eles estão basicamente dominados por conta da pandemia. Então a pandemia ela está sendo noticiada até de uma certa forma, para tentar fazer a população ter consciência da necessidade das medidas protetivas e tudo. Mas o tempo todo a gente vai vendo que as notícias elas não são boas. As notícias elas não são boas. Então parece que tem alguma coisa errada com o mundo. E parece que sempre teve alguma coisa errada com o mundo. Quando nós começamos a olhar para a Bíblia, a gente começa a ter uma noção disso, né? Porque é difícil quando a gente começa a trilhar a história do mundo, falando da nossa perspectiva cristã, que é uma perspectiva majoritariamente criacionista, ou seja, nós cremos que Deus criou tudo do nada. Então quando Deus vai lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, de lá para cá, até que entre o pecado no mundo, é difícil a gente pegar e não abordar justamente as figuras de Adão, Eva e da serpente ali no paraíso. Não tem como a gente desassociar a história da humanidade sem citar esses personagens, principalmente pelo que acontece, né? Se você recorda, o pastor recentemente pregou nos 2 domingos sobre esse assunto em Gênesis 3, abordando sobre essa questão do pecado, sobre como o pecado entra no mundo. E a gente vê que ali em Gênesis 3 há uma rebelião do homem e da mulher em relação a Deus, e por conta da atitude deles entra o pecado na humanidade. Então o pecado ele se torna algo real, ele se torna algo material, ele está dentro da realidade agora. O pecado ele passa a ser um componente das nossas vidas. Então em Adão nós temos ali que Adão tinha em si talvez ali inocência, a gente talvez possa colocar nesses termos, mas o fato é que Adão peca. E por conta do pecado de Adão, todo homem é feito pecador. Toda a raça humana, a partir de Adão, o primeiro homem, se torna pecador. Então, essa doutrina chamada depravação total, ela versa dizendo justamente que todo mundo pecou e não tem ninguém que não tenha pecado. Todos os homens pecaram. Adão pecou, então por consequência todos os homens pecaram. O único homem que viveu nessa terra e não pecou foi Jesus Cristo. Porque Jesus ele viveu o período que viveu sem ter pecado. Então, todo homem, a partir de Adão, ele é feito pecador, ele nasce pecador. A gente não tem essa opção de nascer, não, eu quero escolher ser pecador. Muito embora essa escalada do pecado, ela em alguns momentos ela é desafiada. Tem gente que diz que, por exemplo, o homem ele nasce neutro, e aí à medida que ele vai crescendo, o contexto social dele vai determinar se ele vai ser bom ou vai ser ruim. Quer dizer, o homem tem uns ainda que dizem que o homem pode até nascer bom, mas a sociedade vai corrompê-lo. Então nós temos muitas teorias que tentam diminuir essa realidade da humanidade. A humanidade ela nasce em pecado. Todos nós nascemos pecadores, que é o que diz lá em Romanos 3,23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em algumas versões diz que estão destituídos, ou seja, estão afastados da glória de Deus. Nós temos aí que
E Romanos 3, do verso 9 a 18, vai falar, o comentário do pastor Russell Shedd, ele fala das dimensões em que o pecado ele avança nas nossas vidas. O pecado ele vai entrar no nosso caráter, na nossa conduta, na palavra, nas ações e na própria fonte da vida. Ou seja, nós, na fonte do pecado, perdão, nós somos cercados e internalizados com o pecado. O pecado ele faz parte da nossa vida no nosso nascimento. Nós somos concebidos em pecado. Então, eu e você que está assistindo, nós somos pecadores, é uma realidade. Muita gente não quer admitir, porque tem gente que acha que o fato de fazer uma boa ação a faz menos pecador ou não. Essa não é a questão. Todos nós já nascemos condenados ao inferno, porque o pecado ele é uma realidade e o pecado ele é uma rebelião contra Deus. Então, depois que o pecado de Adão ele entra, transmitido para toda a humanidade, Deus podia simplesmente ter virado, estalado um dedo lá e dito assim, não, todo mundo vai ser perdoado agora, dívida de todo mundo está perdoada, etc. Podia, isso podia ter acontecido. Porém, o que acontece? Deus ele é amor, mas Deus também é justiça. Deus é justo. E o amor, ao contrário do que a gente pensa, porque para nós parece que Deus eles são várias caixinhas individualizadas, Deus não é compartimentado. Deus é tudo, ele é a totalidade de todas essas coisas. Ele é perfeito em tudo. Ele é perfeito amor, mas também é perfeito justiça. Então, para que a sua justiça ela fosse aplacada, era necessário que houvesse um sacrifício, porque como era uma ofensa, então era necessário essa oferta que expiasse o pecado, e essa oferta ela deveria ser o suficiente para aplacar a ira de Deus, a ira contra o pecado. Então essa oferta, lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que desde a confecção dos animais ali, como o primeiro sacrifício, né, a confecção da roupa de Adão e de Eva, até Caim e Abel, até todos os patriarcas, e à medida que o tempo vai avançando, até a entrega da lei, você vai ver, nós vamos ver o seguinte, que era sempre necessário que um sacrifício fosse feito. Quando Moisés recebe a lei de Deus, Moisés recebe todo um descritivo sobre as diversas formas que o sacrifício devia ser feito. Só que tudo isso era apenas uma sombra imperfeita do sacrifício perfeito que viria através de Jesus Cristo. Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo as palavras de João em João 1:29. Palavras de João Batista registradas pelo evangelista João, pelo apóstolo João. Então Jesus ele atende perfeitamente esse Cordeiro perfeito. Ele atende de maneira integral a expiação, ele é integral no sentido de que o seu sacrifício ele era de uma vez por todas, ele era único, nunca houve um igual e nunca haverá outro igual, porque Jesus ele seria aquele Cordeiro perfeito para aplacar a ira do Pai. Por que a gente tem que falar sobre tudo isso até chegar na relação do cristão do pecado? Porque isso tudo mostra que uma vez que Adão peca, Deus faz todo um estatuto de como que as coisas aconteceriam. Ele fala do que vai acontecer com Adão, o que vai acontecer com Eva, o que vai acontecer com a serpente. Então, nós cremos que o plano de salvação, ele já começa a acontecer aí. Ele já começa todo o plano de salvação, por isso que costumamos dizer que de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia ela aponta para Cristo, ela aponta para a redenção, ela aponta para o amor de Deus revelado em Jesus Cristo, no seu sacrifício e principalmente na sua ressurreição para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Portanto, o sacrifício de Cristo ele vai ser extensivo a todo homem, ou seja, ele vai ser possível a todo homem, mas somente aqueles que creem, aqueles que crerão, eles vão ser alvo de fato dessa expiação, eles estarão sujeitos a essa expiação. A fé, ela, como diz em Romanos 5:1, ela é o dispositivo fundamental para que a justificação do homem ocorra. Então a gente vê que a salvação ela vai ser
um elemento que ela precisa de fé para que ela ocorra. Então, uma vez eu tendo fé e sendo justificado e guiado pelo Espírito de Deus, acontece que aqui e ali nós somos pegos de surpresa, nós pecamos. E nem sempre é tão surpreendente assim. Aqui e ali nós vamos pecar. Eu peco e você peca. Não tem surpresa nenhuma nisso. Agora, se você acha que não comete pecado, tem alguma coisa errada aí, a gente precisa rever esses seus conceitos, né? Então, por que a gente tem visto, por exemplo, grandes escândalos no meio cristão, nas igrejas? Por que as igrejas têm testemunhado uma série de escândalos? Por que a gente tem visto pecados de diversas naturezas? Pode um crente pecar, então? O que a carta de João vai nos mostrar sobre a relação entre o crente e o pecado, o cristão e o pecado? É uma relação estritamente perigosa. E por que é importante a gente falar sobre isso nesses nossos tempos? Bom, primeiro, pode um crente pecar? Essa sempre foi uma questão importante. A gente vê nesse trecho que nós estudamos, embora seja duas perícopes, eu mostrei para vocês na lição passada o que era. Se você olhar a marcação, você vai ter um pedaço dela do que a gente leu no capítulo 1 e um outro pedaço no capítulo 2. Você vai ter duas perícopes ali e que elas estão basicamente amalgamadas, ou seja, elas estão juntadas, ligadas, porque elas estão falando do mesmo assunto. É uma que é uma prévia e a segunda é um complemento da primeira. A maioria das Bíblias ela vai atribuir um título a essa sessão. Uns falam sobre Deus é luz ou andar na luz, então você vai ter alguns títulos aí nessa sessão grande. E ainda João vai estabelecer um novo paradigma aqui. Então, quando a gente lê no verso 5, ele diz que a mensagem que ele recebeu, nós ouvimos, ou ele é uma mensagem que ele ouviu e que ele está transmitindo é essa: Deus é luz e nele não há trevas. Ora, se Deus é luz e nele não há trevas, como é que a gente pode fazer parte disso, né? Uma vez que nós somos pecadores e o pecado ele faz parte da nossa realidade. Como é que isso pode acontecer? Bom, lá no grego a palavra pecado, segundo o dicionário Strong, ela vai dizer que ela é um estado de erro. Um estado de erro na mente ou na alma, ou nas duas coisas, né? O Wayne Grudem, que é um teólogo que escreve uma teologia sistemática, que ele sistematiza os conceitos acerca da fé, ele vai dizer que o pecado é uma rebelião contra a vontade de Deus como revelada. Ou seja, é um estado de rebeldia, de rebelião. É você reimaginar mesmo aquele presídio cheio de presos. O presídio começa a pegar fogo porque os presos se revoltam contra, querendo fugir. É mais ou menos esse o efeito que somos nós em relação a Deus no nosso estado de pecado. O pecado é uma mostra de rebelião, é um erro do alvo estabelecido de Deus. Deus estabelece uma coisa e nós vamos e fazemos aquilo que é diferente. Ou seja, nós erramos, nós pecamos. Então esse estado ele é proveniente de Adão, como nós já vimos. Então, se eu sou salvo, se eu creio na salvação, então eu preciso, né, entender a salvação. E aí eu preciso fazer esse parêntese. Como é que nós cremos na salvação? Nós cremos que a salvação ela é feita em 4 etapas. A primeira, no meu ato de fé, quando eu declaro lá, como diz em Romanos 10, de 9 a 13, eu declaro com a minha boca, creio com o meu coração, eu digo Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele morreu e ressuscitou, Ele é o Senhor da minha vida a partir de hoje. Então nesse momento acontece a regeneração, você é gerado uma nova criatura nesse momento. Instantaneamente também você nesse momento é justificado. Tudo aquilo que Jesus conquista na cruz, que sobre ele é imputado o pecado de todo mundo, aquilo ali, essa justiça, ela é imputada na nossa vida. Nós recebemos a justiça de Cristo, apesar de não sermos merecedores. Por isso que a salvação ela é pela graça e somente pela graça. E também nós vamos ter ali a 4ª etapa. Nós temos a primeira, regeneração, a segunda, justificação, a 4ª etapa nós temos a glorificação, que vai ser o dia que nós nos encontrarmos com o nosso Senhor. Qual é a 3ª etapa? A santificação,
que é a etapa que nós estamos agora. Para alguns a santificação ela não tem tanto tempo, porque de repente se a pessoa creu em Cristo no seu leito de morte, ela não teve esse tempo para o processo de santificação, mas nós que temos mais tempo para esse processo, nós iniciamos ali no nosso ato de fé, na nossa conversão, nossa chamada à fé, iniciamos o processo de santificação que ele só vai ser encerrado lá na glorificação. Durante esse período, nós estamos sujeitos sim à influência do pecado. Infelizmente, nós continuamos sendo alvo da influência do pecado e continuamos pecando. E isso é um problema para a gente, porque nós cremos também que uma vez que nós somos salvos, que declaramos a nossa fé em Cristo, nós somos selados com o seu Espírito e nós não vamos perder a salvação mais. Mas nós cremos que nada nos separará do amor de Cristo, como diz Romanos 8, dos versos de 35 a 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa será capaz de nos separar do amor de Cristo. Então como é que a gente vai fazer essa relação entre o amor de Cristo e o pecado? Nós precisamos também pensar que apesar de tudo isso, nós ainda contamos com essa misericórdia de Deus e nós continuamos pecando. Então esse processo da santificação, né, a gente vê, por exemplo, que em diversos episódios do Novo Testamento, Jesus ele vai dizer para as pessoas: perdoados são os teus pecados e ainda vai, não peques mais. Porém, os próprios discípulos que caminhavam com o mestre, como Pedro, Jesus chega a dizer para ele: afasta-te de mim, Satanás. Porque Pedro, naquele momento, não estava servindo ao propósito divino, mas ele estava argumentando, tentando tolir Jesus de dizer quem ele realmente era, dizendo: mestre, não fales essas coisas. E Jesus chega para ele: arreda-te de mim, Satanás. O próprio Judas Iscariotes, como o traidor, ele que andava com Jesus, ainda andando com Jesus, ele também comete pecado. Então nós vemos que o pecado ele ainda é uma realidade na vida, inclusive dos próprios discípulos. Nós vamos ver também que tudo isso que a gente viu durante o processo de santificação, que é o que eu gostaria de especificar um pouco mais, é que nós estamos sendo separados. Quando nós nos convertemos a Cristo, o processo de santificação, de nós nos tornarmos santos porque Ele é santo, é que nós estamos separados para ter uma vida diferente. Então a nossa vida ela não vai ser igual o que ela seria antes de conhecermos a Cristo, e ela também não vai ser igual à vida de alguém que não conhece a Cristo. As nossas vidas serão diferentes. E é importante essa marcação de que a sua vida, uma vez que você teve encontro com Cristo, ela deve ser diferente, porque se ela não for diferente da vida daquele que não teve encontro com Cristo, talvez você não tenha tido de fato encontro com Ele. Se nada mudou na sua vida depois de Jesus, como eu disse de novo, vou dizer de novo, tem alguma coisa errada que não está certa. Tem algo errado na sua vida. Porque se não houve nenhuma mudança em você, provavelmente você vai precisar revisitar seu momento de conversão, seu ato declaratório de fé, para saber se de fato você naquele dia abriu o coração para Cristo, o Espírito de Deus veio habitar na sua vida. Por que é importante dizer isso? O crente pode pecar uma vez que ele é salvo para sempre, uma vez que nada pode separar do amor de Deus? Pode. O crente pode pecar? Sim. Ele deve pecar? Não. E aí é que está a grande diferença. Porque o que Jesus faz na cruz é o suficiente para nos salvar. Mas nós ainda estamos sujeitos à ação dessa terra, a ação dessa carne, a ação da nossa natureza, porque quando Jesus é crucificado, ele recebe a culpa pelo pecado, mas ele não se torna um pecador. Eu recebo a imputação de justiça na minha vida, mas eu não deixo de ser um pecador. Eu sou um pecador regenerado, mas ainda assim um pecador. Eu ainda continuo imperfeito. Não é um estalar de dedos que vai mudar toda a minha vida nesse momento. É esse que é o ponto. Que às vezes a gente acha que, e a gente ouve muito isso de pessoas não cristãs, dizendo que porque vocês que são crentes, vocês dizem que são perfeitos, vocês dizem que os outros vão para o inferno, vocês falam muita coisa, mas vocês não fazem. Porque de fato nós não somos perfeitos.
mas nós somos cobrados pela perfeição. As pessoas acham que por conta do nosso discurso bíblico a gente precisa ser perfeito, e de fato nós precisamos buscar a medida da estatura de Cristo, mas nós sabemos também que nesta vida isso é impossível. Mas quando nós estivermos junto com o Senhor, nós teremos uma outra condição de vida e a gente vai ter uma outra oportunidade. Não estamos livres de pecar, e isso para nossa infelicidade, pois o pecado ainda permeia a nossa realidade. João ainda diz: se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Se dissermos que a gente não comete pecado, a gente está fazendo ele, Deus, mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, se você é um cristão que diz que não peca, cuidado, porque essa sua ação declaratória em si já é um pecado, porque ela é mentira. Pelo que está escrito em 1 João, todo mundo continua pecando. Qual que vai ser a grande diferença agora? É que o pecado ele não é mais algo que me dê prazer. O que eu faço então quando eu pecar? O que fazer quando pecar? Bom, primeiro a gente viu se pode ou não pode pecar. Poder? Pode, porque acontece. Não é que você deva pecar. E segundo, eu pequei. O que eu faço? Bom, se você é regenerado e verdadeiramente salvo, o pecado não vai te dar mais prazer. É engraçado porque assim, como é que isso funciona na prática? Digamos que você roubava. Você era ladrão. Vou fazer um exemplo exagerado que é para os irmãos entenderem. E o ladrão, ele vive muito naquele aspecto da adrenalina do roubo. Ele vai lá e rouba e tal, e consegue, até que um dia ele é preso. O pessoal aí que gosta de assistir seriado vai ver lá La Casa de Papel. Eu não assisti ainda, eu só li sinopse. Então parece-me que se trata de um grupo de ladrões. E essa coisa do ladrão, ela vai dando uma adrenalina, a pessoa vai achando legal e vai indo. Só que vai chegar num ponto que, se você conhece a Cristo, você vai ver que aquilo é errado. Então o Espírito Santo ele vai começar a te dizer as coisas. Ele vai te dizer assim, isso é errado. Onde que o Espírito Santo vai te dizer que isso é errado? Numa iluminação? Numa experiência? Não sei. Tenho dúvidas sobre isso. Mas eu tenho certeza que na palavra de Deus você vai achar o que é certo e o que é errado. Você vai entender o que é certo e o que é errado à luz da palavra de Deus. Nós já vimos, por exemplo, que o senso comum, ele às vezes ele é determinante para as pessoas definirem o que é certo e o que é errado. Às vezes é um aspecto cultural, um aspecto social, se é o que a família ensinou, se é o que o pai e a mãe ensinou que é certo e que é errado. Mas o fato é que na vida do crente, a palavra de Deus é o que vai definir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então o Espírito de Deus ele falará a nós o que é certo e o que é errado. Todas as ações que nós tomamos, elas precisam ser provadas à luz da Bíblia, filtradas à luz da Bíblia. Então a Bíblia vai nos dizer se de fato aquela ação ela é pecado ou não. E a gente precisa ter essa coragem para colocar isso diante de Deus. Porque quando eu peco, às vezes eu até tenho consciência do meu pecado, às vezes o Espírito ele me mostra de maneira clara o pecado. Mas tem ocasiões que eu realmente não sei que eu pequei. Porque eu posso ter falado algo para alguém que machucou a pessoa e eu não tenho certeza se aquilo era pecado, porque eu não sei. Às vezes a gente passa por um momento, né? Eu pelo menos na minha experiência, de que às vezes a gente responde para as pessoas de uma certa maneira que a pessoa entende de outra forma. A gente está em plena era da comunicação, né? A gente está na era das lives agora, principalmente está todo mundo em casa. Não se tem mais shows, não se tem mais as coisas, mas você tem as lives, você vê os artistas favoritos, os pregadores que você gosta na sua casa. Então, com toda essa disponibilidade de informação, o que menos a gente tem tido é comunicação. Então, às vezes eu falo uma coisa e a pessoa não entende direito e aquilo ali entra errado e vira uma conversa torta. Daqui a pouco essa conversa torta ela ganha perna, e daqui a pouco essa perna ela vira uma celeuma, essa celeuma vira briga. E aí a gente vai ver ao longo da história igrejas rachando, grupos se desfazendo. Por quê? Porque a comunicação não foi bem feita. Então é importante com que nós entendamos que às vezes, boa parte das vezes, o Espírito de Deus vai nos apontar
sobre os nossos erros, sobre os nossos pecados, mas tem coisas que nós também, alguns pecados, eles nos são ocultos. As dimensões do pecado, elas são muitas, mesmo na vida dos cristãos. Desde o pensamento até a ação concreta, como Jesus fala em Mateus 5, no Sermão do Monte, principalmente do 28 a 30, que ele vai citar que se você olha para uma mulher com a intenção de adulterar com ela, você no seu coração já cometeu o pecado. E ele vai exemplificar com duas coisas interessantes. A primeira é que com o olho. Quando o olho bate o olho em alguma coisa, que por causa daquilo eu peco, então na minha mente eu já processei o pecado no meu coração e ele já está consumado. Aí ele diz, e isso também vai para o concreto. Se eu faço algo com a minha mão, aquilo ali também é pecado. E aí ele vai argumentar dizendo assim, se teu olho te faz pecar, se teu olho é aquilo que faz a tua mente processar o pecado no teu coração, então arranca. Se a tua mão te faz pecar, se você não consegue se controlar e você tem que fazer, corta, joga fora. É melhor tu entrar sem mão ou sem olho no reino dos céus do que teu corpo todo para o inferno. Então Jesus vai falar isso porque a gente precisa tomar cuidado com as nossas atitudes, porque o pecado ele é uma realidade para a gente. Paulo chega a dizer ainda em Romanos 7 que o bem que eu quero, Romanos 7,19, aquilo que eu compreendo como bem e eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu tenho convicção de que é errado, eu vou lá e faço, e refaço, e continuo fazendo. Então nós temos muita dificuldade, meus irmãos, com relação ao pecado, mesmo sendo cristãos, porque a gente tem dificuldade sim de saber lidar com essa questão. É uma questão muito séria. Porque principalmente com relação ao nosso cérebro, tem coisas que a gente faz de maneira automática. O autor Charles Duhigg, que ele escreveu aquele livro O Poder do Hábito, ele vai falar que o nosso cérebro ele trabalha para se esforçar menos. É igual, por exemplo, você aprender a dirigir um carro, você tem uma série de comandos que você precisa fazer, a sua mente ela tem que pensar no volante, tem que pensar na marcha, tem que olhar para frente e olhar para trás através do retrovisor. Você tem uma série de comandos que você precisa obedecer ao mesmo tempo, operar simultaneamente, para que você consiga dirigir o carro. Só que à medida que o tempo passa, você vai fazendo aquilo de maneira tão frequente, tão frequente, tão frequente, que você não precisa mais pensar na tarefa. O seu cérebro ele automatizou a tarefa para você, então seu corpo executa aquilo de maneira automática. E o pecado ele funciona assim. Nós nascemos em pecado, então para nós o pecado ele é normal, é da nossa natureza. A gente não sente incômodo com o pecado. Mas quando o Espírito de Deus ele entra na gente, a gente começa a se incomodar. Tem algumas coisas que eu ainda vou achar normal, mas elas não são normais, elas são comuns. Mas para nós elas deixam de ser normais, elas não são mais normalidade. Elas podem acontecer, mas elas não devem acontecer. Então nós, através do Espírito de Deus, pela sua palavra, nós vamos identificar o que é pecado e começar a tomar atitude em relação a isso para que nós não façamos mais. Mas se a gente começa a ser contumaz, a se acostumar com o pecado, a se cauterizar no pecado, aí nós temos um problema sério e aí isso precisa ser tratado, porque pode ser somente uma doença da alma, pode ser um pecado como alguns autores argumentam do espinho da carne de Paulo, que está ali para não deixar com que ele se ensoberbeça. Mas o fato é que, em última instância, se eu não consigo deixar de vez um pecado, pode ser que a minha primeira experiência de fé, se ela aconteceu, ela pode não ter sido uma experiência salvífica. Eu posso ter me emocionado, eu posso ter achado lindo a pregação do pastor, as músicas da igreja, o convívio da igreja, eu posso achar tudo aquilo lindo, mas eu não sou um cristão convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, regenerado e justificado. Eu estou apenas convencido disso, mas eu não fui de fato convertido. Então, todo cristão ele deve crescer à medida da estatura de Cristo, como um homem perfeito. Jesus é o parâmetro para todo crente. Se as minhas atitudes elas não parecem com as de Jesus, então eu preciso rever as minhas atitudes. E aí, meus irmãos, quando eu peco, o que eu devo fazer? 1 João 9 vai dizer de maneira clara o que nós devemos fazer. Se eu confessar os meus pecados,
ele vai ser fiel e justo para perdoar e purificar da injustiça. Porque João, nessa argumentação dele, ele vai dizer o seguinte: se vocês disserem que vocês têm que andar na luz, como ele na luz está, vocês têm que andar igual a Deus, ou ser parecidos, ou ter atitudes que revelem a glória de Deus na sua vida. Porém, eu sei que vocês cometem pecado. Ora, se você comete pecado, só existe uma alternativa. Você não precisa ser salvo de novo, porque você não perde a salvação por cometer o pecado. Mas você precisa pedir perdão. E esse perdão, ele tem um processo confessional. Você vai confessar o pecado. Você vai dizer para Deus o que foi que você fez. Deus, eu cometi esse e esse e esse pecado. Deus, me perdoa porque eu pequei. Está aqui o meu pecado. É como se você estivesse se apresentando diante de um juiz. Só que esse juiz não é igual ao juiz do futebol ou o juiz do próprio tribunal dos homens. Um juiz imperfeito que não enxerga o todo. Você está se apresentando diante de Deus, confessando o pecado, dizendo: Deus, eu pequei. Então é bom que você esteja no seu coração também arrependido. Porque não basta você dizer que pecou, você precisa se arrepender do pecado. Essa confissão, ela está embebida também de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender do pecado. Não basta só reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso confessar e me arrepender e mudar de atitude. Confessa, arrepende e muda. Essa sequência, ela é imprescindível para o cristão. Porque à medida que eu vou confessando, me arrependendo e mudando, a cada dia que passa eu vou melhorando como pessoa, como ser humano, influenciado pelo Espírito Santo. Eu passo a me tornar uma pessoa melhor nas minhas relações, eu passo a me tornar uma pessoa melhor para a sociedade, para os meus pais, para os meus familiares, para a minha esposa, para o seu marido, para os filhos, para o seu chefe. Você vai se tornar uma referência de testemunho nessas vidas. Porque as pessoas vão olhar para você e vão olhar essa diferença em você. Você, como cristão, se torna referência, mas só se você tiver um processo de melhoria contínua na sua vida. Se a sua vida está estagnada, eu sou a mesma coisa, não mudou nada, então, meu irmão, sinto lhe informar que você está em pecado e você precisa revisitar os seus passos para saber onde foi que você parou de crescer. Porque um cristão que ele não cresce, ele tem um problema muito sério na vida dele. João nos mostra que o amor de Deus é tanto que depois de salvos, por conta da nossa natureza pecaminosa, ainda que pequemos, nós temos um intercessor junto ao Pai. Ele não é só um intercessor, ele nos exorta, mas também ele fala em nosso nome. Tem as versões mais antigas, que é a revista atualizada, vai dizer que ele é um advogado. Ou seja, ele vai lá me defender, ele vai dizer: não, o Estevão, ele um dia declarou que ele crê em mim. Ele pecou agora, mas ele está arrependido, ele confessou, está arrependido e vai mudar de atitude. E é isso que nós precisamos entender para que a gente também se aproprie disso e a gente confesse e se arrependa e mude. Nós temos a Cristo para nos ajudar no caso de pecarmos. Então, a Bíblia vai dizer que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se eu fosse você, eu botava até lá nas perguntas do Instagram para o pastor explicar para a gente, né? É legal, assim, dá uma dica aí para você, fecha parênteses. Mas é o único pecado, é o pecado contra o Espírito Santo, que é o que não tem perdão. Todos os outros, você vai ver que eles são perdoáveis. Eles estão no escopo do perdão. Então nós podemos ser perdoados, independentemente do que a gente fizer. A consequência do pecado é uma outra conversa, que é para um outro momento. Mas o pecado, se ele for confessado, ele é perdoado. Então não se preocupe se você é um crente: eu pequei, eu perdi. Não, você não perdeu. Você continua um crente, porque nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Lembre-se disso. O cristão que peca, ele tem em Cristo o suporte necessário para corrigir a sua rota e voltar ao caminho. No pecado você desvia da rota. Aí você confessa o pecado e você retorna para a sua rota. Você segue seu roteiro segundo a vontade de Deus. João vai escrever tudo isso porque ele observa que isso era um ensino falso na sociedade para a qual ele escreveu a primeira carta. E hoje nós vemos falsos mestres. Falsos mestres, eles produzem falsos ensinos. João vai falar
mas na frente principalmente, ali no capítulo 2, dos versos 18 a 26, que você vai ter ali a figura do anticristo, que são pessoas que negam o Filho. Né? Você lembra lá da nossa primeira lição, aquele que nega que Jesus é Deus ou que nega que ele era homem, que era o caso dos ebionistas e dos docetistas. Os ebionitas criam que Jesus era apenas homem e os docetistas criam que Jesus não encarnou, que na verdade ele era um espírito que parecia com Deus, mas ele não era Deus, é meio que um fantasma, né? Uma visagem. Então, esses mestres que ensinavam isso, eles levavam os crentes a errar. Eles levavam as pessoas a crerem errado. E isso acontece muito na nossa realidade hoje. O pecado, porque eles acabavam não acreditando no ensino correto para seguir pessoas que diziam mentira. Porque não dá para chamar isso de outra coisa. Nós temos visto, por exemplo, que no nosso tempo nós não temos mais os gnósticos, agora nós temos os agnósticos. Enquanto que os gnósticos buscavam o saber, os agnósticos eles vão dizer o seguinte: não, a gente não tem certeza de nada. Nós não temos certeza, não tem como saber se Deus existe, se Deus não existe. Eu não tenho como saber se o céu é azul ou não. Eu não tenho como saber. Então, se eu não tenho como saber, eu não tenho preocupação de provar nada. E aí o que acontece? O agnóstico, quando ele entra na igreja e que ele diz que é convertido, ele geralmente é a pessoa que tenta desvincular a imagem de viver uma vida cristã piedosa e começa a relativizar tudo, porque eu não posso ter certeza disso, eu não posso ter convicção disso diante da Bíblia, porque eu não tenho evidência suficiente. Então acaba que o agnóstico ele vai tentar lançar dúvidas sobre tudo, porque ele não tem certeza de nada. E é interessante porque hoje esse tipo de falso ensino ele tá inundando a internet, ele está inundando a rede social, ele inunda a TV, ele inunda todos os meios de comunicação. Principalmente, e eu gostaria de fixar nessa ideia, nesse estudo de hoje, é que os falsos ensinos, talvez para mim um dos mais agressivos nos dias de hoje, seja aquele que diz assim: venha do jeito que você está, que Jesus te aceita como você é. Por que é importante frisar bem isso? Porque o Evangelho ele é o poder de Deus para transformar o homem pecador. O Evangelho transforma. Deus não aceitaria o Estevão como Estevão era antes de ter o ato de fé de declarar que Cristo é o Senhor da minha vida. Não aceitaria. Porque quando você diz isso, que a pessoa pode ir frequentar a sua igreja, frequentar pode, não tem problema. A pessoa tem uma série de pecados morais e ela pode ficar indo na igreja. Tem muita gente que frequenta igreja, irmãos, que tem uma série de pecados morais escondidos e fica ali no banco e ninguém sabe. Porque na igreja tem muita ovelha, mas tem muito bode. Tem muita gente convertida, mas tem muita gente pervertida. Tem muita gente que declara Cristo como Salvador, tem muita gente que declara o dinheiro como seu Salvador, tem muita gente que declara uma série de outras coisas. A igreja ela é o local, a reunião dos santos, mas que infelizmente nessa estrutura nem todos são salvos, porque nem todos acreditam na salvação. Nem todos têm certeza disso. Nem todos vivem uma vida digna de alguém que foi salvo. Quem afirma que o crente deve viver do jeito que ele vive, tudo bem, não tem problema, afirma indiretamente que Deus não é santo, porque se Deus é santo e ele não convive com o pecado, como é que ele vai aceitar um pecador que vive no pecado e que não se arrepende disso? Não faz sentido, logicamente não se encontra, não se encaixa, porque esse Deus criado por essas pessoas, ele convive bem com o pecado e não se incomoda, ele parece não se incomodar com isso. Nós vemos que o pecado ele é uma ofensa à honra de Deus. E essa ofensa exige um pagamento de sangue. Ora, se Deus aceita o pecador do jeito que ele está e sem problema, é só ele dizer que ama e que está tudo bem, então a gente vai lá para a heresia do universalismo, que diz o seguinte: no final das contas vai dar tudo certo, Deus ama todo mundo e todo mundo vai ser salvo no final. Então não se preocupe que no final todo mundo vai ser salvo, independentemente se você creu, se você não creu.
Isso é mentira, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a salvação é para o que crê. O que não crê, ele já está condenado. A salvação é para o que crê. Os gnósticos, eles ensinavam justamente essa separação do material por imaterial, e por conta disso, o corpo ele podia ser entregue para ser feito o que quisesse, porque o corpo estava ali, era para isso mesmo, e o vambora. Ele tinha mesmo que salvar da ignorância a sua mente. E Paulo vai dizer aos Coríntios que aquele que se une a Deus é um só espírito com ele, 1 Coríntios 6,17. Ou seja, o nosso corpo ele precisa ser preservado porque ele é o receptáculo, ele é a habitação do Espírito de Deus. Então eu preciso preservar o corpo da imundície, da prostituição, do pecado. Eu preciso preservar o corpo. Então não dá para desassociar e dizer que o corpo é uma coisa e o espírito é outra, e eles não se relacionam como se nós fôssemos mera casca. Nos seus ensinos, Jesus ele vai usar a metáfora da árvore. E para mim é a metáfora das mais incríveis, porque ele vai dizer de maneira clara: a árvore boa, ela vai produzir bons frutos. A árvore ruim vai produzir frutos ruins. Não tem como uma mangueira da melancia. Não tem como colher morango de um jambeiro. Não tem como. Aquilo que a árvore é o que ela vai produzir. Aquilo que eu sou como cristão é o que eu vou produzir. Aquilo que você é como crente é o que você vai produzir. Você está produzindo o quê? Porque na prática, quando eu digo que a pessoa pode vir do jeito que ela quiser, o que você acha de fato que ela vai produzir? Ela só vai produzir frutos dignos de arrependimento se ela for transformada. Se ela não for transformada, ela vai continuar produzindo a mesma coisa, frutos maus. Falsos mestres, eles retiram os seus ensinos de partes deturpadas da Bíblia. Então quando a gente olha para um falso mestre, a gente vê que ele está pegando a Bíblia e transformando meia verdade com um aspecto bonito, porque aí você vai ver, o cara está sentado num banquinho, numa igreja bacana, ar-condicionado, um fundo musical com teclado, você vê toda uma estrutura manipulativa. Eu acho muito legal você ter estrutura, eu gosto muito de música, gosto de uma série de coisas, mas tem coisas que você vai lá estudar lá neurociência, você vai estudar musicoterapia, você vai ver que tudo isso é feito para quê? Para criar um clima, para prender a atenção, para que tudo aquilo que for dito não venha da palavra de Deus, vai vir da cabeça e do coração pecaminoso do cara, na mente daquela pessoa que está ali perdida, e vai manipular a cabeça dela. Infelizmente, nós temos tido aí diversos exemplos, diversos casos de uns, vou dizer de novo isso com tristeza, pastores que usam da sua grande audiência para propagar mentira, para ensinar coisa errada. Falsos mestres inevitavelmente vão trazer falsos ensinos porque eles não conhecem a palavra de Deus, ou pior, eles até conhecem, mas a manipulam da forma a seu bel prazer. E até onde eu me lembre, na palavra de Deus, o camarada que pega a palavra dele e manipula a seu bel prazer é Satanás tentando Jesus. Dê lá uma olhadinha na tentação de Jesus no Evangelho de Lucas, que você vai ver isso. Satanás usando a Bíblia para tentar fazer um jogo ali com Jesus. João vai explorar e chamar esses caras de anticristo. Ele vai dizer que esses caras são anticristo, homens que faziam parte da igreja, mas que conduzem falsamente as ovelhas. Eles ensinam a estrutura da escritura descontextualizada, sem fazer estudo sério, tirando da cabeça deles os significados, e aí eles vão desvirtuando a igreja do Senhor. Os verdadeiros anticristos são aqueles que ensinam tudo menos Cristo nos nossos dias. Se o cara não ensina arrependimento, se o cara não ensina que é preciso nascer de novo, se o cara não ensina que é preciso se arrepender, que é preciso mudar de vida, que o homem é pecador, que ele vai para o inferno e que sem Cristo ele vai para o inferno e que através de Cristo ele acha vida, bom, então esse cara é um anticristo. Talvez não seja o anticristo do Apocalipse, mas ele luta contra, ele milita contra Jesus Cristo. Todos esses pastores, líderes, pregadores, conferencistas, que reduzem Jesus a um mero homem, a um mero líder, a um homem muito bom, que negam o Filho, eles estão também negando o Pai.
Eles estão negando a divindade de Cristo, transformando ele apenas num grande ser humano, num exemplo moral, num exemplo de auto-sacrifício. Mas Jesus não é só isso. Jesus é Deus, ele é Senhor do universo, ele é agente criador de todas as coisas, então não tem como torná-lo menos do que isso. Mas infelizmente o que a gente tem ouvido, e se você zapear aí no YouTube, enfim, você vai ver nessas plataformas o que tipo de coisas estão sendo ditas acerca de Cristo, tirando ele do centro e colocando a gente no centro do coração de Jesus, por exemplo. Cuidado, meus irmãos, com os falsos mestres, porque nos falsos mestres você vai receber falsos ensinos, e falsos ensinos vão fazer você pecar, e você vai ficar no estado de torpeza, porque foi o pastor que disse, foi o pastor fulano que falou, então tá certo. Qual é a nossa atitude então para refletir, para a gente caminhar para o fim então? Nós devemos viver nesse mundo, meus irmãos, enquanto estivermos vivos, com cuidado, diligente, entendendo que esse mundo ele é dominado, ainda que não haja autoridade legal, mas ele é dominado pelo pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e esse pecado ele é uma realidade. Se nós estamos negando a realidade do pecado, que eu não peco porque eu sou crente há 30 anos, eu sou batista há 34, só de convertido eu já tenho aí quase 30 anos. Se eu negar que eu peco, então eu estaria mentindo aqui diante de vocês, e a palavra dele não estaria em mim. Não adianta, você pode ter 300 anos de crente, é a sua vida. Mas se você tem 300 anos de crente e você se comporta como incrédulo, você, infelizmente, pode ser que alguma coisa aí tenha falhado no meio do caminho. Pode ser que você precise se reconciliar com Deus também. Inclusive o pastor essa semana pregou sobre esse assunto. Se você não tem visto, veja as mensagens do nosso pastor aí, que se você não acompanha na live, você consegue acompanhar no YouTube posteriormente ou no próprio Facebook. Só a mensagem, pega lá e ouve. Ouve a mensagem aí da última quinta-feira agora. Dá uma ouvida aí no que ele falou sobre essa relação que a gente tem, porque acho que é importante para a gente se posicionar sobre quem nós somos. E vale muito a pena você voltar lá e ouvir, principalmente as duas últimas mensagens, que eu acho que ele tratou esse assunto de uma maneira mais profunda ainda. A nossa realidade, a realidade das nossas comunidades cristãs, meus irmãos, ela, independentemente de abordagem de fé, de credo, se é pentecostal, de neopentecostal, se é tradicional, se é ortodoxa, independentemente, todo ajuntamento de pessoas que se reúnem em torno do nome de Cristo para adorá-lo, cultuá-lo, você vai ter ali naquela realidade uma parte que dentro da igreja, membro da igreja, nome no hall, patrimônio tombado, uma parte é salva e uma parte não. Uma parte é crente, outra parte não é. E não se assuste com isso, porque pelos frutos você vai conhecer quem são as árvores. As árvores que dão bons frutos e as árvores que não dão bons frutos. Infelizmente, principalmente aqueles que são crentes e são mais antigos têm sido orgulhosos, né, da sua conduta, achando que a sua conduta é piedosa, e tem se comportado como aquele fariseu daquela oração que diz assim: Senhor, obrigado porque eu não sou igual àquele publicano. Tem gente se comportando assim nos dias de hoje, se orgulhando, ao invés de chegar como publicano e bater no peito e dizer assim: Senhor, eu não sou digno, mas ainda assim tu me amas. E aí, meus irmãos, é preciso revisitar nossas atitudes, pensamentos em relação às pessoas, como nós temos desenvolvido o processo de santificação em nós, porque na nossa linguagem, nas nossas crenças, na leitura que nós fazemos da realidade, em tudo isso a gente precisa revisitar segundo a palavra de Deus e segundo aquilo que a gente tem feito, o que é que nós temos feito. Muito da má postura das nossas comunidades é fruto de um ensino errado, de comunidades que foram sendo ensinadas erradas por falsos mestres. Então, não caia no efeito manada. Se você tem dúvida, anote a sua dúvida, procure o seu pastor, procure o professor DVD, procure alguém mais experimentado na fé que possa ajudar você a tirar essa dúvida. Porque muitas das vezes essas dúvidas elas podem ser resolvidas de maneira mais fácil e você não fica sofrendo sem saber. O mau ensino, meus irmãos, ele é extremamente nocivo e a gente tem visto nos nossos dias como tem sido nocivo o mau ensino. O mau ensino ele tem feito com que a gente peque.
E aí, essa má postura, né, como eu já disse, ela é fruto disso. A gente vai agir errado porque a gente vai aprender errado. No fim das contas, nós precisamos estar firmados no amor, com coragem de dizer a Deus: Senhor, som do meu coração, como Davi disse no Salmo 139. Procura em mim o que está errado e guia-me pelo caminho eterno. Me ajuda, Senhor, a achar o que está de errado e me ajuda a consertar, ter coragem para consertar. Porque se a gente pecar, nós temos em Jesus um amigo, nós temos um exortador, um consolador, alguém que advoga em nosso favor diante do Pai e que está intercedendo por nós. A nossa conduta, ela deverá sempre apontar para Cristo. Mas para quem que a nossa conduta então está apontando? Quem é a nossa filha? Nós somos filhos de quem, afinal? Porque a nossa conduta vai revelar de quem nós somos filhos. Então, de quem que nós somos filhos, então? Na próxima lição, nós vamos ver se a nossa conduta tem apontado para a filiação de Deus, como filhos de Deus, ou se a nossa conduta mostra que nós não somos filhos de Deus. E se não somos filhos de Deus, somos filhos do diabo, conforme João mostra na sua carta. É importante, então, você seguir essa sequência e a gente vai estudando junto sobre esses aspectos importantes que João, na sua primeira carta, nos traz. Nós precisamos estar firmados no amor, mas para estarmos firmados no amor, nós precisamos compreender: nós somos filiados a quem? Né? Então eu espero você no próximo domingo para que a gente continue essa série de reflexões na primeira carta de João na nossa EBD. Obrigado pela sua participação, obrigado por ter estado com a gente, por ter assistido esse vídeo. Lembrando que hoje à noite nós temos celebração às 18h30, então anote aí, entre na nossa página do Facebook, facebook.com/cibcnvoficial. Lá às 18h30 nós estaremos em celebração, então convido todos vocês a participarem conosco. Deus abençoe e eu espero que a gente se encontre em breve. Então não esqueça de seguir nossas redes sociais, né? Vai aparecer aqui, acho que aqui ou aqui vai aparecer para você as redes sociais da gente, para você nos seguir e saber o que está acontecendo, como que a gente tem trabalhado durante esse período, tá bom? Deus abençoe, obrigado. Nós vamos orar para encerrar. Graças te damos, Senhor, por esse momento de estudo da tua palavra, e que nós, Senhor, saibamos que se pecarmos, nós temos em Cristo um intercessor, um advogado, alguém que intercede por nós, nosso mediador perfeito entre nós e o Senhor. Nos abençoa, Pai, para que a gente, quando pecar, a gente não fique preso na armadilha do pecado, mas que a gente tenha a convicção daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Muito obrigado por tudo, abençoa as nossas famílias, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado mais uma vez, meus irmãos, tenham um bom domingo e até mais tarde na nossa celebração de 18h30. Deus abençoe, tchau, tchau.